Pessoal, é igual dose dupla, né? Toma 2 chopp e paga um só. Chegamos aqui. Fatores que alteram o equilíbrio. Então já estamos no equilíbrio, chegamos lá. Agora, são os fatores que vão alterar esse equilíbrio. Tem outros, são casos e casos. Os principais que eu tenho são esses aqui. Os básicos. A concentração de uma substância, quer dizer, a quantidade que eu coloco ou de produto ou reagente, tá? Desculpa. A concentração está aqui, tá? A pressão do sistema. A pressão é a quantidade que você coloca. Já que é um equilíbrio homogêneo, normalmente estamos no estado gasoso. O gás é pressão. Então, mudou a pressão, altera a pressão. E a temperatura, são os 3 fatores básicos. Mas tem um camarada que desenvolveu um sistema, não precisa o nome do sujeito, falando isso aqui. O sistema, quer dizer, a reação, tende a absorver o fator concentração, pressão, temperatura, tá? E deslocar o equilíbrio no sentido contrário. Não está de ler Chatelier, tá? Então o sistema tende a absorver esse fator, ou esse, ou esse, ou esse, do sentido contrário, para voltar ao equilíbrio. Então, por exemplo aqui, dada a reação, de novo o PCl5, pentacloreto de fósforo, se decompõe em PCl3 e cloro. Aqui, sentido 1. Sentido 1, sentido direto. 2, sentido inverso. E ele fala que essa reação absorve 39,5 kcal. Se absorve uma reação, já vimos, endotérmica. O cara colocou aqui, mas era o mesmo que eu colocar aqui, meu ΔH é igual. Se absorve é positivo, mais 39,5. Ele poderia colocar aqui, mas ele resolveu escrever embaixo para complicar um pouco mais. Aí ele quer saber em que sentido o equilíbrio se desloca, quando? Aí colocou 4 situações. Bom, quando aumenta a quantidade de cloro, observa só, o sistema tende a absorver o fator. No caso, o fator que eu tenho é a quantidade de cloro. Vou aumentar a quantidade de cloro. Tende a absorver e deslocar o equilíbrio no sentido contrário. Meu amigo, se você adicionou cloro, aumentou a quantidade de cloro, o equilíbrio vai se deslocar para cá, no sentido contrário a ele. Veja bem, então o sistema, a reação, tende a absorver o fator e deslocar o equilíbrio no sentido contrário a esse fator que eu coloquei, né? Então veja bem, está a equação, está no equilíbrio, estão coexistindo harmonicamente os 3. Na hora que tu adiciona mais cloro, saiu do equilíbrio. Então o sistema tende a reagir esse cloro com PCl3 que tem lá dentro, residual, e deslocar para cá, até o equilíbrio ser restabelecido. Perfeito? Então, se você aumentar a quantidade de cloro que está do lado de cá, o equilíbrio se desloca, porque ele quer saber em que sentido se desloca. No sentido 1. Sentido 2. Desculpe, sentido 2. Ou inverso. Sentido inverso. O contrário do caminho. Bom, se eu aumentar a pressão do sistema, meus amigos, se você observar, vamos pegar em azulzinho aqui, tá? Eu tenho aqui 1 para 1 para 1, tá? Então eu só vou apagar aqui para a gente visualizar melhor. Então olha só, do lado de cá a pressão é 1. Do lado de cá a pressão é 1 mais 1, 2. Tá? A pressão é 2, é a quantidade dele. Sistema homogêneo. Se eu aumentar a pressão, o sistema tende a se deslocar no sentido de uma contração de volume. Eu aumentei a pressão. Imagina o seguinte,
Vamos tentar visualizar aqui, olha só. Vamos apagar aqui de novo, tá? Vamos só observar aqui o que vai acontecer. Olha o que acontece com o aumento da pressão. Eu tenho um processo aqui, ó. Tem um processo aqui, reagente, tá? Então as substâncias aqui, tá? Se eu aumentar a pressão, aumentei a pressão, o que acontece? Se eu aumentei a pressão, o espaço diminuiu. Aqui, quantidade, espaço diminuiu. E tende a se deslocar para o lado onde existe uma contração de volume. Porque olha só, tem uma pressão aqui, então vai existir uma substância. Na hora que eu aumento a pressão, o espaço diminuiu. Então a equação tende a se deslocar no sentido contrário, uma contração de volumes. Como do lado de cá eu tenho um volume, do lado de cá eu tenho dois volumes, se eu aumentar a pressão, ele se desloca no sentido onde cabe menos. Onde cabe menos. Sentido V1, porque aqui tem 2 e aqui tem 1. Então quando eu aumento a pressão, tá, o equilíbrio se desloca no sentido inverso também. Olha lá. Sentido 2, que é o inverso. Meio doido. Na hora que ele for fazer exercício, tu vai entender melhor. É muito fácil isso aqui. Galera, se eu aumentar a temperatura do sistema, o sistema tende a absorver. O cara falou que a reação ΔH positivo é endotérmica. Para vir para cá é endotérmica. Se para cá é endotérmica, galera, você tem que entender o seguinte. Para lá é exotérmica. Então veja bem, quando esse produz esse mais esse, absorve 39,5. Agora imagina que volte. Esse mais esse vem para cá. Se vier para cá, é o contrário, teu ΔH vai ser menos 39,5. O valor é o mesmo, só que para cá absorveu, para lá liberou. Então olha só, se tu aumentar a temperatura, o sistema tende a absorver. Se para cá é endotérmica, eu aumentei a temperatura, endotérmica absorve calor. Então agora, tá, desloca no sentido 1, que é o sentido direto. Sentido direto, tá? São os 3 fatores importantes. Aí o cara fala, se eu adicionar um catalisador, o que acontece? Gente, catalisador não altera nada, catalisador acelera a velocidade da reação, faz ela ser mais rápida, mas não altera o equilíbrio, só faz ela ser mais rápida. Então o catalisador não altera nada. Ah, França, mas por que tu botou isso aí? Porque é comum em questões o cara meteu um catalisador no meio para complicar, tá? Então, galera, os 3 fatores básicos, temperatura, concentração e pressão, tá? Se eu aumentar a pressão, o sistema tende a deslocar uma contração de volume, menor quantidade. Se eu aumentar a temperatura, o sistema tende a absorver. Lógico, e vice-versa. Se eu diminuir a temperatura, é o sentido contrário, tá? Se eu aumentar a concentração de um dos reagentes, se desloca no sentido contrário. Aqui o cara aumentou a quantidade de cloro. Então vem no sentido 2, inverso. Mas se ele aumentasse a concentração do PCl5, era o contrário, aumentava a concentração desse, direto. Direto. Meus jovens, era isso. Então, qualquer coisa na nossa live a gente tira dúvida, porque é complexo, não dá para fazer todos os exercícios aqui. A primeira aula já foi grande, senão vai ser uma coisa de doido, tá? Falou, galera, bom trabalho aí para vocês. Daqui a pouco a gente conversa.